E eu vou conversar hoje com o Sérgio Benjamino. Ben, tudo bem, Ben? Tudo bem, Chica? Como é que você tá? Prazer te receber por aqui, comigo está tudo certo. Bom, para quem não conhece o Ben, ele é professor de inglês, está em Curitiba, aqui no Brasil, mas não nasceu no Brasil, veio de um lugar bem distante, não é isso? Isso mesmo. Logo ali. É da Romênia. Vamos ver quem aqui sabe onde é a Romênia, sem ninguém falar. A Chica sabe já. Bom, a Romênia é um lugar entre a Alemanha e Rússia. Então, lá no lado leste, de longe, a parte leste da Europa. Um lugar maravilhoso e assim, quem fala em Romênia é muito comum falar, bom, Romênia é o país do tan, 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 Drácula, do Drácula. É Drácula, isso mesmo, o Drácula é de lá? isso. Pelo menos assim, o caráter por trás de Drácula, porque todo mundo sabe hoje da história de Drácula, imagina, é um vampiro, é um cara que era muito mal, chupava sangue, enfim, fazia essas coisas, e por isso que tem todas as histórias de vampiros hoje. Mas tem uma história bem interessante por trás de quem era o personagem que virou ser conhecido hoje como Drácula. Nexo, porque a vida nem sempre tem. Ok, então pega a pipoca e vamos lá. Oba! É, Então, acontece que a Romênia era, por maior parte dela, antes de ela virar o que ela é hoje, um país democrata e tudo mais, antes de ela ter passado pelo comunismo e tudo isso, ela era uma área lá da Europa que era uma área bárbara. Uhum. Era vamos chamar ainda de país, mas é uma área que não tinha mesmo, dizemos assim, lei própria, essas coisas, estava ainda desenvolvendo, eram uns tribos, não sei como eu vou chamar tribo, mas era um povo bárbaro, dizemos assim, que era chamado de Trácia, inicialmente era chamado de Trácia, depois virou Dácia, e, enfim, depois chegou a ser Romênia. Mas, antes de ela vir à Romênia, ela passou por um processo assim de consolidação, e nesse processo aconteceu que ela tinha um líder. Esse líder era geralmente chamado ou de rei, por muito tempo nós tivemos rei, mas também, às vezes, era simplesmente um tipo de ditador. Uhum. Então, era um líder, que era tanto líder de exército, como líder de país, do país inteiro e tudo mais. E aconteceu que numa época, não sei exatamente os anos agora, porque a minha história tá... Quando era bom de história, mas faz tempo que eu não revisei, então vocês depois buscam lá no Google. Mas aconteceu que tinha, na época que o Império Otomano estava começando a se consolidar, quando ele não era aquele império grande que nós conhecemos da história, no início dele já era, de qualquer forma, era muito maior que a Romênia, porque a Romênia era um paísinho pequenininho. Até hoje ele é bem pequeno, tem a forma de um peixe, para aqueles que vão olhar na É mapa. mesmo. E aconteceu que, naquela época, nós tínhamos esse líder, que era chamado de, não era Drácula, era Vlad Draco. Não era Vlad Draco. Antes de virar Vlad Draco, ele era Vlad Tepes. Tá? Esse é o nome, Vlad Tepes. Esse é o nome de Drácula. Esse é o cara que nós sabemos como Drácula. Então, era Vlad Tepes. Depois, por ele ser muito cruel, um líder muito, assim, reconhecido pela sua crueldade assim na guerra, ele virou Vlad Draco, que era tipo Vlad o Diabo. Draco quer dizer em romeno diabo, então ele virou Vlad, é isso. E ele tinha algumas características. Ele era um líder, um guerreiro muito bom, era um guerreiro ótimo. Então, com ele, a Romênia conseguiu guerras contra o Império Otomano, que era de um tamanho, sei lá quantas dezenas de vezes maior que a Romênia. Por mais que era um império no começo, mas era um império.
Nós conseguimos vitórias contra eles, umas 4 vitórias assim épicas, em qual era tipo, como não sei, aqueles de vocês que viram o último filme Drácula, parece uma cena em qual a Romênia ganha a Romênia, lideradas por Vlad Tepes, ganha uma vitória de tipo, era uns 60 e pouco a 1. Então, 60 e poucos soldados a 1 soldado romeno, otomanos a 1 soldado romeno, e nós conseguimos ganhar com ele. Então, ele era muito habilidoso em guerra. Porém, além disso, ele era cruel. Quando, tipo, depois da guerra, ele pegava os cativos e empalava, como é que se chama? Quando você pega isso mesmo. Empalava eles de baixo para cima e deixava assim, tipo, nos moros, assim, expostos. Então, ele era cruel. E fazia isso não só com os cativos de guerra, ele fazia isso com criminosos. Então, na época dele, não tinha muito essa coisa de prisão. Era só, como se chama? Era só essa punição. Que ele era muito tipo, temido por causa disso. Tanto é que não tinha muita crime, por causa que o povo estava com medo de... Então, por ele ser muito cruel, por ele ser muito habilidoso na guerra, por isso que hoje, quando a gente vê um filme com vampiros, eles geralmente são muito rápidos, são muito fortes, não se machucam, são bem, tipo, habilidosos. E ele tinha os caninos um pouco mais pronunciados. Não é só ele, mas não tem muitos romenos. Não é só a Romênia. A época balcânica, daí, eles têm um pouco, tipo, o nariz um pouco mais apontado, o rosto um pouco, tipo assim, o queixo, mais do jeito que nós vemos o portrait do Drácula. E os caninos um pouco mais pronunciados. É típico daquela área balcânica. Porém, ele tem quem diz que ele tinha uma doença que era sensibilidade à luz do sol. Não sei como se chama aquela doença, eu já ouvi hoje em dia que tem pessoas assim que têm essa sensibilidade. Então, ele era, tipo, pessoas andavam com guarda-chuvas ou algo assim, sei lá com que eles andavam para, tipo, cobrir ele na maioria da parte do tempo que ele era exposto fora, para não evitar tomar quanto mais sol possível. E a questão de sangue, essa aqui não sei de onde que, tipo, eles pegaram a questão do vampiro chupar sangue. Talvez por ele ser cruel e por ele ter esses dentes. Agora, essa coisa de chupar sangue não tem nada na história do Vlad Tepes que ele chupou sangue ou fez essas coisas. É só, tipo, essa seria mais ou menos a história. Nexo, porque a vida nem sempre tem.